Então, estamos aqui com o terceiro episódio do podcast Papo e Retrato. Hoje eu estou aqui com a Thaís. A Thaís é psicóloga, trabalha com mulheres. A Thaís também já foi, eu conheci ela através de um networking que a gente participou junto, e acabou que ela virou minha modelo, e depois eu fui conversando, a gente fui saber mais sobre o trabalho da Thaís. Achei fundamental trazer a Thaís para ter esse ponto de vista de um profissional na área da psicologia, e vamos conversar com a Thaís, né? Então, Tatá, eu quero que te apresente, diga, conte um pouco de quem tu é, como tu trabalha, o que tu trabalha, pode falar do teu trabalho, já vender teu peixe, tá de boa, tá tranquilo. Bom, na verdade, né, antes da psicologia acontecer para mim, eu tive muitos problemas de autoestima. Então, antes de ser psicóloga, eu sou mulher. Então, cresci num ambiente cultural e social onde fecha as pernas, puxa o vestido para baixo, não seja tão chamativa. Então, vocês podem ver que a minha roupa e meu cabelo, por si só, já são algo que não são nada discreto, né? Então, tudo isso veio mudando na minha construção, né? Mas a gente é do Sul, então começa por aí, é uma questão cultural. E aqui deixa bem claro que a gente não está falando mal da cultura, né? Sim. Mas é uma cultura muito forte, onde tem que ter uma bela recatada do lar, né? Então nós temos que falar sobre isso também. Mas pensando no meu lado pessoal, eu cresci com esse tipo de criação, né? Então, antes da psicologia acontecer, eu tinha também questões com o corpo, autoestima, uma série de estigmas aí, de padrões que eu queria seguir relacionado a ver modelos, a olhar revistas e dizer, bom, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser loira, eu tenho que ser alta e eu tenho que ter um padrão específico para ser bem-sucedida, para ser aceita e para ser algo na vida, né? Então, quando eu escolhi a psicologia, e ela me escolheu também, muita coisa se abriu. Não é a faculdade que me salvou, né, obviamente, mas dentro de tudo isso eu fui construindo e quebrando alguns padrões. Então, hoje eu sou psicóloga há mais de 5 anos, meu trabalho é direcionado a mulheres, então trabalho com autoestima, trabalho com quebra de padrões, defendo muito a questão de equilibrar as coisas. Então, nem todos os sentimentos ruins que a gente tem, seja medo ou seja ansiedade, a gente tem que descartar, a gente tem que aprender a conviver com eles. E falo muito sobre essa quebra de padrões e também sobre as minhas questões pessoais, porque isso me qualifica ainda mais para trabalhar no que eu trabalho. Sim. Né? Então, para trabalhar com mulheres, eu também passei pelo que eu passei, e isso gera uma identificação muito grande. Sim. Com outras mulheres que também passaram por isso. Né? Então, sou pós-graduada em análise de comportamento, tenho a questão do empoderamento, que traz muito essa questão na minha página. Quando a gente fez o ensaio com o Anderson, então ele já viu algumas dessas coisas assim em mim, que eu não sou uma pessoa que me encaixa em padrões, né? Não, nenhum. Então, dentro disso, eu trabalho com realidade, com verdades e aceitação. Então a gente tem que trabalhar com as nossas potências, quem a gente é, com a nossa verdade, com o que a gente tem de fato, seja bom, seja ruim, seja positivo, seja negativo. Então, pensando a respeito disso, a psicologia se encaixa totalmente na minha vida. Ela me escolheu e eu escolhi ela, e por isso que eu acho tão importante trabalhar com essa questão nas fotos também. Por isso que se encaixou em fazer esse podcast, e fiquei com o maior prazer assim, em gravar, porque falar sobre isso, falar sobre empoderamento, também traz a questão de autoestima, autocrítica, e se encaixa na questão da foto, porque é onde a gente consegue se ver através de lentes, e a gente consegue ver quanto poder nós temos, né? Sim, eu acho que o poder da fotografia, ele é... Muitas vezes eu recebo, né, aquelas... as pessoas me procurando, as mulheres principalmente me procurando para fazer o ensaio, e muitas, o principal limitador, a principal dor delas para não fazer o ensaio é justamente a questão de como elas se enxergam. E isso muitas vezes eu tenho que
ter um pouquinho, claro, nem, né, nada comparando, mas muitas vezes tem aquela coisa do psicólogo, não, mas olha só, né, olha, tu te ver de alguma forma, da forma como tu te enxerga agora, não quer necessariamente dizer que é como, não quer dizer a verdade, é como tu tá te enxergando, então tem toda uma questão, né, da tua cabeça, tudo mais, então a gente tenta trabalhar essa ideia, claro, né, dentro do limite do possível, de quebrar essa barreira e fazer com que a mulher se aceite, tope o desafio, para conseguir ali no momento, né, que tá rolando o ensaio, ela começar a se, olha só que linda, sabe, aquela coisa assim, no momento ali ela consegue enxergar o que ela não conseguia enxergar na frente do espelho. Essa é a maior dificuldade, assim, que eu vejo com relação a essa questão do ensaio, justamente nessa questão da autoestima, do como a pessoa se enxerga, né, como a mulher se nota, e depois como isso muda depois do ensaio, assim, é bem interessante. Isso me traz mais ânimo, assim, quando eu faço a questão dos ensaios e eu tenho esse retorno da cliente, como ela, nossa, estou me vendo outra mulher, sabe, estou me vendo muito mais bonita, muito mais interessante e, consequentemente, isso traz diversas mudanças tanto para ela quanto dentro da família, quanto dentro até do núcleo de trabalho, porque é uma mulher de bem com ela mesma, ela trata as pessoas melhor, né? Então tem toda essa questão. E então já vamos, né, entrando bem nessa questão do tema, na autoestima, aproveitando já toda essa pegada. O que tu acha que chega um determinado momento, o que tu diria assim, Thaís, que é aquele momento que a mulher tem que procurar uma profissional com relação a trabalhar essa questão da autoestima? A procurar a Thaís para ter essa questão, sabe, aquele momento que assim, daqui não pode passar, daqui tu tem que escolher um profissional para te auxiliar, porque tu não vai conseguir, né, ter uma melhora se tu não fizer isso. Sim. Bom, sou suspeita para falar porque eu acho que todo mundo precisa a qualquer momento de um psicólogo. Né? Isso. Acho que às vezes tem um meme que rola muito na internet que é fazer terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia. Maravilhoso. Mas, bom, chega um momento que é o limite, né? É quando nós estamos no excesso, né? Então, basicamente, o que os psicólogos sempre falam? Quando há uma falta ou quando há um excesso. É o preocupante. Tá? Então, às vezes tem algumas questões que são veladas. E aí, quando eu toquei na questão da cultura, é muito isso, né? Ou até mesmo no ambiente social que a gente vive, no ambiente do trabalho que a gente vive, alguns comentários, como nós estamos acostumados com aquele comentário, passa batido. Mas se tu olhar de outra perspectiva, às vezes tu diz, bom, eu fui comentar com um colega, por exemplo, disse, olha que legal o que eu ganhei, ou olha que legal o que eu consegui fazer. De novo tu conseguiu fazer isso? E na verdade aquela pessoa já está demonstrando que não se sente à vontade com a conquista do outro. Esse é o momento que aquela pessoa que não se sente à vontade com a conquista do outro deve procurar ajuda. Porque a pessoa que se sente feliz pela conquista do outro, ou que não sente inveja, que a gente costuma dizer, entendeu tudo. Entendeu do game. Mas Thaís, é normal sentir um pouquinho de inveja, uma pontinha de inveja, que todo mundo costuma dizer que é a famosa inveja branca, e esse termo tá errado, tá? Jamais usem inveja branca, porque isso a gente já entra em outro mérito. Mas ok, tá? Mas dentro disso, ok, tá normal sentir inveja, Thaís? Não é normal sentir inveja, porque a gente deve se sentir concentrado na nossa vida e nas nossas conquistas. E quando a gente se sente tão bem com a gente mesmo, quando o outro conquista, a gente fica tão feliz pelo outro. Sim. Então, tem algo errado com a gente. Porque a gente não está feliz com nós, muito menos com a conquista do outro. É um sinalizador. Para a mulher, então, muito mais. Porque a gente cria uma rivalidade. A gente é ensinada a guerrear. A gente é ensinada... Olha a roupa da outra. Olha aquele cabelo como tá horrível. Tu viu? Tá se achando. Então, a gente faz isso de forma involuntária. A gente fala tanto de empatia, nós não temos empatia.
no mínimo uma vez ao dia a gente julga o outro, por mais que a gente não queira. Então, a gente faz de forma inconsciente. Então, por isso que eu digo que todos nós precisamos, porque a gente julga sem querer. Então, a gente tem inveja sem querer, porque às vezes é involuntário. Sim. Nós não queremos ter, mas temos. Então, o sinalizador é entender que a gente não fica feliz com a conquista do outro, é entender que às vezes a gente faz comentários que machucam o outro e a gente, na verdade, faz aquilo de forma inconsciente, porque a gente já foi machucado. Então, tudo isso é um sinalizador para entender que eu preciso de ajuda. E trazendo isso para o campo da autoestima, sempre que eu ataco o outro em relação à aparência, em relação à roupa, pode ser que eu esteja com problema em relação à minha aparência, à minha roupa. Eu queria ter essa liberdade. Eu queria poder usar, eu queria poder fazer. Aí é que eu não posso criticar o outro que ele faz. Exato. Tanto que alguns provérbios, tem o conselho de vó e de vô que dizia, mas ela fala isso porque ela queria estar no teu lugar. Faz algum sentido, Obviamente, sentido, existe ciência, existe estudos, nós não estamos falando da boca para fora, Sim, claro. Mas, exatamente, é aquela coisa, sempre que vem um comentário maldoso, a gente tem que pensar, será que realmente eu não preciso de ajuda? Então, é esse o maior preditor, assim, que eu acho que eu preciso de ajuda. Quando eu tô ferindo outra pessoa, quando eu tô passando dos meus limites, excesso. Ou quando eu tenho uma falta, quando eu entendo que tudo que o outro conquista, ou tudo que está à minha volta, não é suficiente. E isso nós mulheres temos muito em comum. A gente pensa que sempre precisa de mais. A gente sempre sente falta de algo e a gente nunca sabe do que. Então nós precisamos de ajuda. E quando falamos sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre sororidade, que é uma coisa que todas nós pregamos muito hoje, de estarmos unidas, a gente sente falta disso na sociedade. Então é uma falta. Então eu preciso de ajuda para construir isso, para estar disseminando isso, para estar compartilhando isso com outras mulheres. Então, por isso que eu costumo dizer que todos precisam. E não é só mulher, Então vamos entrar por Não é só mulher, claro, lógico que não. Acho que ajuda é sempre válida, Quando a gente vê que em determinado momento a coisa é como tu falou, Tá demais, tá em excesso, tá em falta, tem que realmente procurar ajuda. E até com relação à falta ali, do que tu comentou, achei interessante, porque assim, essa questão da falta muitas vezes pode levar, eu não sei se no excesso também não, mas pelo que tu falou, eu vejo muito mais na falta do que no excesso, nessa questão da falta, até que ponto não vem uma ansiedade, uma depressão, Sim. Eu acho que essa questão da falta, de não conseguir enxergar nada de bom na sua vida, é aquele momento que... E isso a falta é muito relacionada às nossas crenças. Então isso trazendo para o campo científico, a gente fala de crenças disfuncionais, Crenças disfuncionais de desvalor, de desamor. Então a gente cresce acreditando que a gente não é capaz, que a gente não merece, que a gente nunca vai ser amada da maneira como deveria. Então isso vem lá da nossa criação. Vem com algumas faltas, porque isso, e aí vamos falar para as mulheres que são mães, é humanamente impossível tu atender 100% das necessidades de qualquer criança, seja pai ou seja mãe, Então, a criança já vai crescer com um tipo de falta, E crescendo com esse tipo de falta, ela vai ter alguma crença que é disfuncional. E nessa crença disfuncional, o pai ou a mãe, durante a criação dele, tem que desmistificar, tem que desconstruir, que é o que a gente faz na terapia. Por isso que crianças, por isso que adultos vão para a terapia, para a gente desconstruir essa crença. A gente vai tirar isso dele, A gente vai desconstruindo. Então, hoje nós, num coletivo maior de mulheres, a gente tem muito essa crença de desvalor, de desamor. A gente não merece, a gente não é capaz, isso é atrelado à nossa autoestima. Sim. Então, por isso, a nossa autoestima, em sua maioria, é muito baixa. E aí vem toda essa construção de uma geração toda. Mas todos os nossos pais deram o que eles conseguiram. Óbvio, a gente não tá aqui para criticar eles. Não.
Foi, como eu disse, é humanamente impossível atender as necessidades. Sim. Eles deram o que era possível naquele momento. Isso. E aí vem toda a questão de que o psicólogo vai apontar os erros dos nossos pais. Não é, a gente não está aqui para apontar erro. A gente está aqui para achar onde foi que teve essas faltas, desconstruir essas crenças, esses padrões que a gente trouxe para nossa vida adulta. De ok, tu merece, tu é capaz, tu pode ter amor, vamos construir uma autoestima, né? E aí, através de exercícios, através da terapia, a gente vai inserindo isso de uma forma diferente no contexto dessa pessoa, né? E uma das formas de fazer isso é o ensaio, porque a pessoa vai se olhar de uma forma diferente. Sim. E naquele ensaio ela vai dizer, poxa, por isso que tu falou que às vezes as tuas clientes falam, mas tô me vendo de uma forma diferente. Por quê? Porque ela conseguiu se ver pela outra ótica. Ela conseguiu, ok, eu consigo ser igual àquela modelo que eu vi na revista uma vez. Porque até então ela achou que ela não fosse capaz. E se ela faz um ensaio e ela faz acompanhamento com uma psicóloga, nossa, melhor ainda. E outra coisa que tu vai encontrar, os psicólogos são os profissionais que mais indicam o trabalho de outros profissionais. A gente não faz um trabalho isolado. Se eu tenho uma paciente hoje, eu indico que ela procure um personal, que ela procure um fotógrafo, que ela procure um psiquiatra, se for o caso. Eu indico outros profissionais. Sim. Que é diferente de outros profissionais. Alguns profissionais isolam-se. Não, faz só academia que tá tudo certo. Não é assim. Né? Eu muito defendo o trabalho multiprofissional. Quanto mais ela se abrir, mais ela fazer o exercício de estar em outros ambientes, com outros profissionais, fazer um ensaio, né? Poder de repente fazer um acompanhamento com o personal, Sim. fazer com uma nutricionista. Tudo isso vai alinhar de uma forma que ela se sinta bem, vai refletir na autoestima, na autocrítica, nas crenças que vão cair por terra, porque daí as crenças vão se desconstruir. E aí vem, obviamente, que ela vai ter muito autoconhecimento sobre ela, para que certas coisas, certos comentários que vêm, não coloquem ela para baixo, né? Não avalem a autoestima dela. E aí vem o empoderamento. Foi o que eu falei lá no início. Não sou uma pessoa discreta, não uso um cabelo padrão de loira, que nem eu falei que quando eu era pequena eu sonhava em ter. As roupas, preto e branco, tô de rosa, então basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente é, né, sentir a vontade do jeito que tu é, né, e aceitar isso não como eu sou um erro porque eu não me encaixo no padrão. Eu sou eu e ponto. Eu tenho a minha verdade e não deixa... E é aquela questão que a gente estava comentando de afetar os outros, né? Até onde o ser tu mesmo afeta o próximo. E aí esse afetar o próximo é que aquela pessoa realmente está precisando de tratamento. Exato. Quando eu me afeto com o problema do outro, ou quando eu quero controlar a vida do outro. Sim. Quando eu quero resolver o problema do outro. O problema do outro é do outro, não é meu. Sim. Cada um no seu quadradinho, né? Ai. Tá, já falamos bastante, né, sobre essa questão da autoestima, como ela funciona na vida das mulheres. Então, entrando nessa questão ali que a gente estava comentando, falando agora exatamente sobre isso, né, de receber a crítica, aceitar aquela crítica, vai ter muita gente, porque, como tu falou, né, a maioria não faz terapia, então, para criticar o outro tem um balaio por aí. Então, como a mulher lidar com essa questão, assim, claro, né, tem o tratamento, tem toda essa questão do acompanhamento com o profissional, mas ela mesma, assim, como tem alguma coisa, ou não tem, né, vamos dizer, como ela pode fazer ela mesma para, né, não absorver essa crítica, não receber aquilo de uma forma pesada, que ela, tipo, aceitou, recebeu, mas sabe... No mesmo momento bateu ali e foi embora, não foi aquela coisa que ela pegou para ela e levou para casa. Tem alguma coisa que possa ser feita ou não? O primeiro passo é quanto mais autoconhecimento eu tiver, mais eu consigo controlar isso. Então, óbvio, eu posso ter autoconhecimento sem fazer terapia? Posso. Mas são exercícios que eu tenho que fazer ao longo da vida para entender. Tá? Então, basicamente, se eu tiver um acompanhamento,
Ok, melhor ainda, o psicólogo vai me ensinar o passo a passo. Se eu não tiver, como que eu faço isso na prática, né? Então, dá para perceber que eu trago muito isso para a lógica e a gente vai aqui aplicar no dia a dia. Foi o que eu trouxe, exemplo de vó, eu trouxe exemplo de cultura, ditado popular. Eu sou desse jeito, mas vamos lá. Trazendo para a prática. Como é que eu faço para ter autoconhecimento, Thaís? Primeiro de tudo, se eu recebo uma crítica, né, como que eu vou fazer? Eu estou no trabalho, eu recebi uma crítica e aí vamos pensar assim, eu, Thaís, recebi uma crítica e eu pensei assim, bom, eu divido o meu setor com mais 4 pessoas. Eu fui lá e perguntei para as 4 pessoas. Além dessa que me fez a crítica, eu perguntei para mais 4. Essas 4 pessoas disseram, bom, já que a fulana te falou, eu também vou te falar. E as 4 falaram mais coisas negativas, né? Eu não tenho autoconhecimento. Eu não tenho uma autoestima, eu não tenho uma crença de que eu consigo, de que eu sou capaz, que eu sou boa. Aquilo ali vai me jogar na lona. Né? Agora, se eu tenho um mínimo de autoconhecimento, se eu pelo menos sei separar o que eu posso aproveitar daquelas críticas e o que eu posso dizer, não, isso aqui é dela. Ela tá falando dela e não de mim. Aí eu consigo, bom, eu tenho, né, alguns pacientes até que aconteceu coisas parecidas. Eu disse, vamos lá, o que tu consegue separar para ti? Que tu poderia aproveitar? O que é de construtivo nesse cenário para ti? Isso eu sei que eu posso melhorar. Vamos lá, então é isso que tu vai melhorar. E o resto? O resto a gente pode fazer como se fosse até um ritual. Vamos pensar assim. Fulana falou que eu sou egoísta, ciclano falou que eu sou manipulador, e o terceiro falou que eu não penso no coletivo. Tu acha que tu faz essas coisas? Tu realmente acredita? Não. Então, escreve isso no papel, coloca numa lixeirinha para não correr o risco de queimar a casa e toca fogo. Basicamente é um ritual, tá? Mas Thaís, ritual em psicologia e ciência tem isso? Tem. Tem porque é uma despedida daquilo, de coisas que tu não quer mais pra tua vida. Tá? Então tu tem que concretizar no teu cérebro coisas que tu não quer mais. Como é que tu faz pra memorizar um hábito? 21 dias fazendo a mesma coisa. Como é que tu te despede de coisas que tu não quer mais? Não fica pensando nela o tempo todo. Tu tem que fazer um ritual para tirar aquilo da tua vida. Então, basicamente, executando no dia a dia, vai lá e queima, tá? Mas tu tem que ter o mínimo de autoconhecimento. Então, como tu faz para ter autoconhecimento? Tu tem que ir o mínimo. Quem eu sou, o que eu sou, né? Quais as minhas qualidades, quais os meus defeitos. Eu tenho um exercício do espelho que eu indico para os meus pacientes. E eu sempre digo, 95% dos meus pacientes nunca conseguiram concluir esse exercício. Nossa. Por quê? Porque é se olhar no espelho não de uma forma estética. É o se olhar no espelho e realmente se perguntar quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso mudar na minha vida, quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, a minha construção. E dificilmente a gente se olha no espelho, a gente precisa fazer a sobrancelha, arrumar o cabelo. Tu não para mais do que 5 minutos na frente do espelho, a não ser que seja para te criticar. Então, o exercício que eu indico para ti hoje, para te ter um mínimo de autoconhecimento, é tu te olhar por mais de 5 minutos no espelho e começar a escutar a voz da tua cabeça. Porque ela vai vir e ela vai falar contigo. Mas ela vai me enxurrar de defeitos. Ok, começa a filtrar o que tu pode aproveitar e o que tu não pode aproveitar. Boa. Agora, se tiver excesso de defeitos, procura um profissional. Tem defeito demais aí pra uma pessoa normal. Porque daí tu pode ter uma crença disfuncional. Sim. Aí tu pode estar falando de algo que é mais sério. Tu pode estar falando de algo que tu tem que desconstruir e isso leva muito tempo. Agora, a gente tem que entender que existem coisas que são necessárias. Sentimentos como medo, como ansiedade, pensamentos negativos. Isso tudo são necessários. Então a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio. Assim, como a gente fala sobre yin e yang, tem que ter equilíbrio. Então tem coisas negativas da nossa vida que são fundamentais. Então, se vier os defeitos, vai vir.
Tem que ter. Se tu te fazer pergunta 3 negativos e 3 positivos, 3 qualidades, 3 defeitos, tem que vir. Ah, eu não tenho defeitos. Procura ajuda também. Não, eu sou perfeito. Exato. Aí beira, vamos lá, o narcisismo. Vai beira o narcisismo, não, né? O narcisista perfeito. Mas o caminho é sempre o autoconhecimento. É básico. Só que para te ter autoconhecimento, tu pode fazer sozinho? Pode, não tem problema. Mas tu tem que fazer o exercício de procurar te conhecer. Seja, pode procurar meditação. Eu não tenho restrição. Procura meditação. Procura profissionais que tu acha que vão te dar esse conhecimento. Uhum. Agora, se tu alinhar com o psicólogo e os outros profissionais, melhor ainda. Eu tenho pacientes que às vezes eles ficam com vergonha de me contar que consultaram cartas, tarô, que foram na constelação. Eu disse, gente, vocês podem ir onde vocês se sentirem à vontade, desde que vocês não larguem a terapia. Porque tudo que vocês absorverem lá, vocês vão trazer para nós e a gente vai trabalhar junto. E isso vai dar mais autoconhecimento para vocês. Porque fé, não tem problema nenhum, ninguém tem problema com fé. Ciência já reconhece a fé. Sim. Então não é algo que limita. Então, vamos lá. Tudo que vocês quiserem procurar a nível de autoconhecimento, procurem. A única coisa que a gente sempre tem um limite é que tem coisas que para uma mente que não está tão saudável procurar, não vai ser benéfico. Exato. Principalmente se tu se sente perdido, se tu não tem um rumo, tu entra numa palestra, digamos, numa imersão, e aí tu acha que aquela é a tua verdade absoluta, daí isso vira um excesso. Aí volta pro que eu falei, excesso. Tu vive, tu respira aquilo, e aquilo fica um problema. Entende? Porque às vezes a ansiedade, que é o mal do século que a gente sempre fala, né? A ansiedade é excesso de futuro. Eu ouvi muito isso essa semana. Sim, porque o que é o pensamento do ansioso? Eu tô aqui, mas eu tô pensando que daqui a pouco eu tenho uma reunião. Então eu tô pensando no futuro, eu não tô pensando aqui. Sim. Então isso é ansiedade. É eu estar pensando além. É eu estar pensando que sábado eu tenho um compromisso. Então eu tô sempre na frente. Eu tô vivendo na frente. Então, excesso. Até ouvi, foi um médico falando, acho que foi essa semana ou na outra. Ele falou mais ou menos isso. Ele falou que o passado é a depressão e o futuro a ansiedade. Porque, né, os problemas que tu teve no passado é o que te trazem essa questão da depressão, e o futuro é aquela coisa de exatamente o que tu falou, né? Tu só viver pensando no lá, e tu não tem o presente nunca. Né? Então tu não, literalmente tu vive pensando no que vai acontecer e não tem controle nenhum do que vai acontecer, porque ninguém tem, né? Então é uma eterna dor que tu nunca vai resolver, porque tu tá sempre... E talvez tu já deve ter fotografado muitas mulheres com quadros depressivos que tu não tenha percebido. Sim. Assim como, por exemplo, nós mulheres, quando a gente tem episódios ou depressão, na verdade, a gente fica muito presa em corpos que a gente tinha em 1900 Guaraná com Oi. Sim, entende? Sim. Uhum. Porque em 2015 eu tinha um corpo dos sonhos. E eu vivo em 2015 porque eu quero voltar naquele corpo. E aí a gente tem uma distorção tremenda, porque eu malho incansavelmente, eu paro de comer porque eu quero voltar para aquele corpo. E eu tô vivendo com outro metabolismo, com outra rotina, eu não tô naquele ano. Sim. Eu não tenho o mesmo corpo, eu não tenho a mesma idade. Sim, exato. Não tem como voltar para exatamente aquele mesmo corpo. Pode ter algo parecido dentro do que tu tem agora, né? Tu até pode chegar ali perto do que tu imaginava que era aquele corpo perfeito que tu tinha naquela época, mas tu nunca vai conseguir chegar, até porque, né, exatamente o que tu falou, a idade é outra, o metabolismo é outro, a forma de viver é outra, o que tu comia naquela época hoje de repente já não te faz tão bem. Então tem uma série de fatores que, por mais que tu queira, nunca vai chegar naquilo ali de novo. O primeiro passo para a transformação corporal, né, que é o que pega muita mulher, né? Sim. É a gente transformar, né?
é a questão de que se apegar nisso, se apegar no passado, se apegar em corpos que a gente já teve. E o primeiro passo é aceitar que é outra fase, é outro momento, é outra idade, outro metabolismo, é outro corpo. E daqui eu posso construir, talvez uma versão até melhor que aquela. Sim, ok, sim. mas primeiro eu preciso aceitar que eu não tô lá, que eu não vivo no passado. E para quem tem depressão, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, é uma etapa muito a vencer. Só que também é difícil reconhecer, porque para quem tem depressão tem resistência. Eu não tenho um problema, ou eu não quero ajuda. Sim. Depressivo é um paciente muito difícil de lidar, de manejar, de tratar, porque ele não quer ajuda e não tem um problema. A depressão, ela te faz reclamar, espraguejar e ser muito negativo involuntariamente. Tu não percebe. Tu não tá dando conta do quanto tu tá sendo negativo. Ou às vezes até tu mesmo não tá sendo, mas tu fala pra pessoa, não, me desculpa, tô sendo inconveniente, tô sendo muito chato. E às vezes tu nem tá sendo. A tua percepção da realidade muda, né? São coisas diferentes. Então, a medida que tu tem sobre ser inconveniente ou não, sobre ser pessimista ou não, é muito difícil de tu regular. Tu não consegue. Então, são quadros clínicos que a longo prazo exige muita dedicação, tanto do profissional quanto da pessoa que está na terapia. Então, é bem complicado. Mas para mulheres que têm esse quadro, fazer um ensaio assim mudaria muita coisa, obviamente. Mas, te digo, como fotógrafo, não te frustra se tu tirar fotos de mulheres depressivas e elas disserem que não está tão bom, que o ensaio não significou tanto, porque isso pode acontecer também. Sim, com certeza. Porque é muito mais do que simplesmente, né, ali o processo da foto, né? Tem toda uma bagagem dela que ela vai continuar não se enxergando tão bem assim, porque tem muita coisa ali por trás. E isso é uma coisa que eu também tenho que trabalhar bastante, a questão da crítica, mas eu já comecei a levar de boa já, assim. Mas o empoderamento, ele não é só tu dar. A gente entende, empoderamento é dar poder a uma mulher. Necessariamente não. É um conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo para poder lidar com essas questões. Né? Então, o empoderamento não é só ter poder, não é só construir, porque eu sou poderosa. Né? O empoderamento é um conjunto de habilidades que a gente vai construindo para lidar com as questões culturais, sociais, com os padrões, com as crenças. Isso é empoderamento. É eu lidar com essas crenças, com esses padrões que me impuseram e eu dizer assim, ok, mas eu sou diferente, eu lido com isso, aceito isso e sei que eu sou uma potência mesmo assim. Eu costumo dizer, né, que a gente sabe que é uma potência, a gente só tem que despertar isso. E isso vem do conjunto de habilidades, do empoderamento. Sim, saber até que ponto, né, aquilo ali realmente tem essa verdade e tu conseguir discernir, né, sabe, diferenciar o que é certo, o que é errado e não achar que tá tudo certo ou tudo errado, né? Esse poder de conseguir separar isso é um empoderamento. Porque tu consegue separar o que é teu e o que não é, tu consegue ter as habilidades certas para dizer, ok, eu sou uma potência, independente das crenças, dos padrões, eu sou uma potência. E aí eu consigo dar potência a outras mulheres, consigo ensinar elas a ter habilidades de fazer isso também. Por isso, empoderamento feminino. Porque daí eu tô construindo habilidades em outras mulheres também, de enfrentamento. Por isso que a gente fala muito sobre luta no empoderamento. Porque a gente tá... Só que aí muitas pessoas distorcem que a gente tem que lutar contra tudo e todos. Não. É habilidades de enfrentamento. Só que às vezes o enfrentamento é contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos. E não necessariamente contra uma figura física, contra um homem. Não, entende? Um embate verdadeiro. Né? Exato. Às vezes é exatamente isso. Às vezes a gente cria uma certa resistência que a gente tem que brigar e lutar com tudo. Tudo ao nosso redor, com todos. E não diz respeito ao empoderamento. Sim. Aí nós estamos falando sobre outros termos, talvez. Mas empoderamento feminino é isso. E aí vem a questão da foto, vem exatamente isso.
é parte do pacote dessa habilidade de enfrentamento. Porque eu me vejo em outro prisma. Eu me vejo de uma nova maneira. Bom, é uma habilidade de enfrentar, porque agora eu sei que esse meu corpo aqui, aceito esse corpo. Eu consigo lidar com isso, porque olha só que bonito que ele tá aqui. Né? E ele pode ir para uma revista, talvez. Ele pode ser publicado em outros lugares, porque essa foto é uma foto profissional. Sim. Né? Houve, sei lá, quando eu era muito nova, eu não via perspectiva de ter uma foto profissional bonita. Porque na época que eu era criança e adolescente, só faziam fotos bonitas que era modelo. Sim. Então, na minha adolescência tinha a questão de modelos, de seletivas de modelo, né? Aquela coisa que eram só corpos padrões, não tinha ainda o plus size, né? Sim. Não tinha essa questão. Hoje, se eu vejo, pra te ter noção da distorção, se eu vejo as fotos, eu não acho que eu era uma criança gorda, mas na época eu era. Então, tipo, na minha cabeça, né? Então, por isso que eu digo, isso só me deu mais aparato para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Sim. Isso só me tornou mais empoderada, porque eu tenho mais habilidades de enfrentamento. Sim. Porque hoje, se eu tenho uma paciente que passou por isso, eu sei todo o caminho que eu percorri na minha terapia, eu sei todo o caminho que eu estudei para poder auxiliar ela nessa estratégia para ela. Sim. Como eu falei, eu trago tudo para a realidade, porque eu sei que quem vai assistir tem que ficar prático, tem que ficar gostoso de assistir, tem que ficar interessante, e é isso. Sim. Não tem como eu trazer termos técnicos aqui, até mesmo os meus pacientes me conhecem. As minhas pacientes e os meus pacientes, eles estão comigo por eu ser assim. Entende? Então, é realidade, é verdade. Eu tô em feriado mandando pergunta, mandando tema de casa, eu falo também, não sou de ficar só anotando, e é por isso que estão comigo. Sim. Né? Porque tem essa questão de ser real. A primeira coisa que eu recebo, assim, vou te falar, 95% das mulheres que me procuram, a primeira coisa que elas falam assim, eu tenho um desejo muito grande há muito tempo de fazer um ensaio. Eu, tá, mas por que tu não faz? Porque eu me acho feia, porque eu me acho gorda, porque eu não tô com o corpo que eu desejo. E eu percebo muito, conversando com elas, né, porque na verdade, assim, a gente começa a conversar com relação ao ensaio, além de explicar todo o processo de como funciona o ensaio, como é que é o dia do ensaio, muitas vezes rola de a gente ficar conversando ali horas, né, trocando uma ideia para me entender um pouco dela e tudo mais. Muitas vezes fico sabendo de histórias assim, né, que, nossa, chega, né, deixar o cabelo, que não tem cabelo, mas chega a ficar, né, quando tinha cabelo, ficava com o cabelo arrepiado de saber aquelas histórias doidas. E uma coisa que tem acontecido bastante também ultimamente, é dela decidir fazer um ensaio no momento que ela se separou. Sabe? Aquele momento da vida dela que é uma ruptura tão grande, que ela decide fazer um ensaio para marcar aquele momento. E aí, sabe, tem vezes que eu fico pensando assim, tá, até que ponto essa questão da separação ali não vem porque aquela autoestima dela tá baixa, a forma como ela se enxerga tá baixa devido ao que os outros dentro da família, dentro do trabalho, fazem isso pesar para ela, sabe? Como aquela questão externa das pessoas te criticando, tem vezes que uma criticazinha boba que vem, muitas vezes tu não percebe no momento, mas aquilo acaba, né? Tu acaba absorvendo de alguma forma e aquilo acaba crescendo a ponto de tu achar que nossa, tu é a pior pessoa mais feia do mundo, sabe? E eu queria ver da tua visão como profissional, como mulher. Sim, os comentários, né? A opinião externa, né? Exatamente. Na verdade, é uma construção. Né? Como a gente falou anteriormente, a nossa crença, ela é alimentada. Né? Então, é um reforço que a gente recebe externo. É um reforço negativo ou positivo, psicologicamente falando. Então, a gente já tem aquela crença de desvalor, de desamor, a gente já cresceu com aquilo. De alguma maneira, ela já foi alimentada durante anos. Né? E aí veio esse reforço externo, essa pessoa, e trouxe essa informação. E aquilo, de certa forma, só confirmou o que a gente já sabia. A gente não tem valor. A gente não é bom o suficiente. Sim. Né? Então a gente chama isso na psicologia de reforço. Ele está reforçando um padrão.
Tá reforçando a tua crença. Uhum. E tá te fazendo acreditar uma coisa que tu já sabia. Já não era boa. Né? Então, dentro disso, a opinião externa sempre vai contar para quem não tem isso construído de uma maneira adequada, para quem não tem um autoconhecimento suficiente. Né? Então, pensando nesse contexto, a opinião externa sempre conta. Não importa se tu tem ou não autoconhecimento, se tu tem ou não um empoderamento, autoestima. Sempre vai contar. Não importa. A questão é o quanto isso vai pesar na tua vida, né? O quanto isso vai ter poder sobre a tua pessoa, sobre as tuas ações, sobre o teu comportamento. Então, é a autocrítica. Quando a gente faz a autocrítica em relação a nós, a gente se autoavalia. Então, autocrítica, a gente se autoavalia sobre as nossas ações e comportamentos. Isso tem total controle sobre a nossa autoestima. A gente se torna mais rigoroso na nossa autocrítica a partir do momento que se relaciona com a nossa autoestima, tá? Então, pensando a respeito, vem alguém desde cedo lá assim, fulana, tu tá muito gorda, tu tem que emagrecer. Fulana, tu tá muito gorda. Tu já cresce achando isso. E tu vai lá e acaba te envolvendo com um parceiro que reforça esse sentido. E tu já sabia que tu era. Sim. Tu não vai achar estranho. Tu não vai achar inadequado. Tu vai continuar com um parceiro que reforce esse sentido. Porque é normal. É o teu padrão. Sim, tá. É a tua crença. Quando tem essa ruptura que a gente falou de separação, acontece algo ali. Essa separação é um luto. Tá? É uma perca muito grande. Então, tu tem que passar por essa perca. Nessa perca, a gente costuma se reinventar. Então, vem esse ensaio e te mostra, não, mas espera aí, tem algo errado. Me fizeram acreditar a vida toda que eu era gorda. E agora eu não sou tão gorda. Ou eu não sou tudo que me falaram. Então, às vezes é um baque, né, tão grande que faz com que isso aconteça. Sim. Então, a gente chama isso de gatilho, um episódio disparador. Então, isso acontece. Ou pode continuar não acontecendo. Eu posso continuar acreditando e achar outra pessoa para reforçar isso em mim. Sim, claro. Então, as opiniões desde muito cedo contam. Quando eu cheguei em casa, um pai e uma mãe com a nota 10, e eles falam, tu não fez nada mais do que a tua obrigação, eles estão desvalidando o teu esforço. E tu acaba acreditando que, por mais que tu vai te esforçar, tu nunca vai ter validação. Tu cresce, a propensão é que tu cresça uma criança super perfeccionista. E que tu vai estar sempre procurando essa 10 e essa validação. E que ela nunca vai vir. Sim. Né? Porque tu não teve lá nos primórdios. Voltando, os pais não são culpados de tudo. Mas eles causam muitas dores. Né? Então, a opinião sempre vai contar. E o peso dela, quem dita somos nós. Então, as nossas crenças estão aí. Todos nós temos crenças. Nós temos que desconstruí-las. Então, o nosso dever é alimentar o nosso autoconhecimento, melhorar ele, e quanto mais nós estivermos evoluindo e mais autoconhecimento nós tivermos, menos a opinião externa vai contar. Ela vai contar para nós, vai ser produtivo e não vai ser produtivo. Eu vou selecionar. Sim. Né? Eu vou aproveitar o que for bom ou não vou aproveitar. Eu vou fazer minha autocrítica. Né? O que eu posso melhorar ou não. Mas dentro das possibilidades. Né? Então, tudo é uma construção e desconstrução. Eu costumo brincar que é exatamente isso na terapia. Eu desconstruo a casinha que eu fiz a vida toda, por 30 anos, e vou construir um muro, uma ponte nova, coisas nesse sentido. Né? Então, o peso que isso vai ter, a questão maior é o excesso e a volta. Né? Então, se a opinião do outro é muito excessiva, preocupante para mim, tem algo errado. Sim. E se a opinião do outro me falta, tem algo errado também. Mas dita muitas regras. Muito. Porque a gente sempre quer a opinião do outro, a gente quer sempre uma validação, a gente está sempre em busca de algo em torno do outro. Por isso que às vezes
a gente sente sempre falta, como se estivesse faltando algo em nós. Porque a gente está sempre buscando algo e acha que isso está no outro. E na verdade não está. Né? Então, se tu pegar uma população adulta hoje, eles sempre querem algo. Sempre falta algo. Não tem... Hoje, se eu fazer um estudo, se eu pegar os meus pacientes e eu perguntar para todos eles se falta algo na vida deles, todos eles vão dizer que falta. Porque é incessante a busca com que o ser humano e o adulto hoje tem de algo ou de alguém, é incessante. Né? Então, é basicamente, às vezes é uma opinião, às vezes é alguém, às vezes é algo, alguma coisa, uma casa, material. Algo material. E aí, é uma busca constante que nunca acaba, né? Literalmente parece que é aquela coisa que o objetivo inalcançável, porque não pode até chegar um determinado momento, mas aí vai aparecer outra coisa, e é sempre uma coisa substituindo a outra, e nunca chega, nunca vai chegar, e nunca vai chegar. É diferente de tu ter sonhos, né? Óbvio que tu pode ter sonhos, pode ter metas, pode ter objetivos. Acho que até sonhos é propulsor na tua vida, né? Sim. Claro que quando a gente vira adulto, a gente troca sonho por meta, por objetivo, né? A gente deixa de sonhar. Sim. Sonhar é fantasioso, é o que todo mundo diz. Discordo plenamente, a gente tem que sonhar. Mas, dentro desse contexto, a gente pode se permitir, sim, sonhar, ter objetivos, ter metas, mas tem um limite. A gente tem que entender que buscar por algo o tempo todo, sem relaxar, sem deitar a cabeça no travesseiro e dizer, nossa, hoje o dia foi produtivo, hoje eu fiz tudo que eu queria e tá tudo bem, e eu posso me permitir relaxar, é essencial. Então, hoje, todos os dias é uma busca busca incessante. Erro que eu vi até, escutando um podcast faz um tempo atrás, uma pessoa que estava debatendo, ela comentou justamente sobre isso, e falando que a gente está sempre nessa busca de algo grande, algo enorme, que muitas vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas do dia, que é justamente isso, né? Poder botar a cabeça no travesseiro, não. O que eu tinha que fazer hoje, as minhas metas diárias, eu cumpri. O objetivo maior é aquele, beleza, é a meta principal, mas tem os objetivos do dia. Tem que cumprir os objetivos do dia, cumpriu. Beleza, então bota a cabeça no travesseiro e relaxa. E aí é um passo de cada vez, um degrau de cada vez para chegar no objetivo final. Tanto que dizem muito, assim, em questão de perfil profissional, né? Que tu tem que ter posicionamento, que tu tem que saber o que tu quer, né? E se tu olhar o meu perfil profissional lá, tem uma foto que a gente tirou que tá lá, tá publicada a foto, e é uma foto que, querendo ou não, é um pouco mais ousada, mas é o meu posicionamento. Sim. Né? Então, se eu fosse pensar sobre a opinião, eu não postaria, porque a opinião pública, em sua maioria, me diria, não é uma foto profissional adequada, porque é uma foto mais ousada, mas o meu posicionamento conta. Né? E o meu posicionamento é esse, desde o início do podcast aqui a gente está falando sobre posicionamento. Meu posicionamento é esse. É uma realidade, é impactante, é impactar e, de certa forma, mostrar que a gente pode ser e ser verdadeira, né? Para trabalhar com o que a gente quer e com o que a gente gosta. Exato. Né? Então, a opinião externa, nesse momento da construção do meu perfil profissional, não contou muito, não. Nem é do teu perfil. Exatamente. Óbvio que demorou um tempo, né? Foi uma construção bem grande. Uma desconstrução para uma construção para mim. Mas é possível. É isso que eu prego muito. É possível, a gente consegue, só que é investimento, é tempo, é coragem. Para fazer terapia tem que ter coragem. Assim como para fazer ensaio tem que ter coragem. Exato. Então, é tudo assim, por etapas. É a questão de se expor, né? Tu te expor para outra pessoa. Porque assim como na foto, na terapia, tu tá te expondo para outra pessoa. Uhum. E é intimidante tu tá ali na frente de outra pessoa expondo todas as tuas fragilidades. E é exatamente o que acontece tanto na terapia quanto no ensaio. No ensaio tá ali tu expondo todas as fragilidades para a câmera e pro fotógrafo. E na terapia é a mesma coisa, né? Tá te expondo. Porque o corpo, né? O corpo para nós mulheres, ele já é um tabu.
Sim. Né? Até no Outubro Rosa foi um momento que eu publiquei um vídeo que é uma curiosidade, que em sua maioria as mulheres descobrem um nódulo no seio pelo parceiro e nunca por ela. Porque as mulheres não se tocam. Sim. Não é, a gente não se toca. É o parceiro que toca. Então ele descobre o nódulo no seio para nós. Porque para nós a gente não podia fazer isso. Sim. Foi criada num sistema diferente. Óbvio que se tem liberdade hoje de fazer isso, mas num total de mulheres que têm a liberdade e que exploram o próprio corpo é muito pouco hoje. Sim. Então é um tabu o nosso corpo. Então mostrar o nosso corpo, seja ele para um fotógrafo, para uma foto, ou se abrir sentimentalmente para uma terapeuta, para uma psicóloga, é muito difícil. Exatamente. Então o sistema engole o choro, aguenta e baixa esse vestido, não te mostra. Então, basicamente, é isso que o comentário externo faz com a gente. Sim, é verdade. A questão de agredir o próximo é tão grande que aqui a gente não tem a cultura de fazer um topless como tem na Europa, porque é uma coisa, nossa, imagina, mulher de peito de fora na praia, que horror. Meu Deus, vai cair o mundo, sabe? E é coisas assim que eu acho que é uma hipocrisia tão grande que a gente tem dentro do país, mas que eu faço na brincadeira, porque tem vezes que a maioria das pessoas não entende, e aí então, vamos deixar como se fosse brincadeira para não ofender ninguém, que é melhor. Mas isso é esse tipo de coisa que eu não consigo entender, assim, que eu fico os parâmetros são bem difíceis de entender, né? Mas é a mesma coisa que, como eu falei, a gente foi incentivada na rivalidade. Então, em sua maioria, quando se diz que mulher se veste para outra mulher, a maioria dos comentários hoje mais ofensivos e mais como é que eu vou dizer assim? Exaltados. Mais agressivos são de mulheres. Né? Quando a gente sai vestindo uma roupa mais curta, é as mulheres que se espantam mais. Né? Os homens se sentem atraídos, mas é as mulheres que julgam mais. Né? Então, em sua maioria, a gente tem essa rivalidade muito intrínseca ainda, por isso que se fala muito sobre sororidade. Né? Então, leis e algumas coisas por isso que a gente ainda tem que entrar em muitos cenários ainda, para poder falar mais sobre sororidade, quem ainda acredita nisso, né? Quem ainda está disseminando essa ideia, para poder fazer com que isso se exerça. Né? Então, porque o que acontece? Fala-se sobre sororidade, fala-se sobre empatia, mas só se fala. A prática ainda está muito longe de acontecer. Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Quando a gente fala sobre luta, como eu falei, a gente não está falando sobre lutar contra os homens. A gente está falando numa luta num contexto geral entre nós, entre todos. Então, não é uma crítica aqui sobre todas as mulheres, é sobre uma luta interna de todas as classes e todos os gêneros e todos os sexos. Né? Mas eu sinto muito mais esse julgamento na parte feminina. Sim. Né? Então, ainda tem muito caminho a trilhar, muita coisa para fazer. E sim, esse ajuste aí de o que pode e o que não pode é complicado. É bem complicado. Então tá, Thaís, eu te agradeço demais, mais uma vez. Fechou. Valeu por tudo. Valeu por topar essas doideiras. Se quiser deixar um recado final, se quiser deixar teus contatos, se quiser procurar, tô precisando de terapia, tô precisando de uma psicóloga, tá aqui a Thaís. Bom, essa é a Thaís, né? Essa é a Thaís psicóloga. E fiquem à vontade se precisar realmente de terapia, se precisar de acompanhamento. No meu Instagram, acho que eu vou deixar depois nos comentários do Isso, a gente bota todos os contatos da Tatá. Exatamente. E fiquem à vontade, assim, eu sou muito parceira pra gente continuar conversando essa roda de conversa, comentários aqui, perguntas. A longo prazo a gente tá aqui para poder auxiliar e corroborar com tudo que seja para a jornada de cada um ser mais
significativa no nível de autoconhecimento, de autoestima, de empoderamento, tudo que tem a ver com o feminino. É isso aí. Então, como a Thaís falou, deixe seus comentários, deixa a curtida lá, deixa aquele, famoso like, gostou, compartilha, comenta, deixe perguntas para a Thaís também, eu vou passar as perguntas para ela, a gente vai respondendo, dependendo de, como a gente falou aqui, se rolar aquele interesse de a gente continuar, ampliar esse papo, a gente faz um novo episódio com a Thaís, aí a gente vai pensar um lugar diferente, fazer alguma coisa diferente. Podemos fazer uma versão mais estendida, aproveitar mais tempo, ou a gente faz até dividido em 2 partes, mas a gente vai fazendo da melhor forma para conseguir tirar todas as dúvidas de vocês e fazer um conteúdo muito bacana que ajude minimamente, todo mundo que tiver interesse de entender um pouco mais e se entender um pouco mais também, que eu acho que é muito importante, tá? Então tá, valeu, um abraço e até o próximo episódio.